Fala pessoal, meu nome é Pedro Suliano e eu estou aqui com o pastor e professor Tiago Titilo, o cara é brabo, e a gente está... Ele que está dizendo. A gente está com esse projeto novo aqui, onde a gente vai comentar a Escritura, a Palavra de Deus, para que você aprenda mais e a gente também aprenda mais. Então, tem alguma dúvida? Você pode comentar aí embaixo, ou você pode ir lá, @SulianoStories ou Tiago Titilo. Tiago Titilo, @Tiago Titilo, e tira sua dúvida, manda pra gente a DM que a gente vai trazer para cá. É um projeto, a gente está começando, então dá essa moral pra gente, porque a gente quer glorificar a Deus com isso daqui. Amém. E hoje, para não ser diferente, a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja primitiva. De repente, vai tirar um véu dos seus olhos que você não se ligou, mas a igreja primitiva tinha muito problema. E às vezes a gente canta na musiquinha, como a gente estava falando antes aqui, somos todos assim bem ajustados. Não era bem assim. Então, conta um pouquinho pra gente como é que ela foi formada. Pedro, assim, é interessante que a gente pensa numa igreja unificada no Novo Testamento, mas se você olhar o Novo Testamento, você tem os cristãos que se reúnem ali juntamente com os apóstolos. Muito provavelmente esses cristãos eles eram vistos como a igreja que estava conectada a Cristo, porque os discípulos andaram com Jesus, mas às vezes você tinha situações assim difíceis, porque outros grupos cristãos já aparecem no Novo Testamento, como os cristãos judaizantes. As pastorais vão... Paulo ali, quando escreve a Timóteo, a Tito, ele vai atacar um sistema doutrinário que ainda está muito embrionário, algo muito incipiente, ainda nascendo, e só vai tomar forma no século II, que é uma espécie de gnosticismo, mas era um gnosticismo cristão, né? E aí a gente vai ver que no segundo século, como desdobramento, você vai ter um discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo do apóstolo João, Irineu de Leão, escrevendo a famosa obra Contra as Heresias, que ele está combatendo o gnosticismo já desenvolvido. Mas, assim, os elementos iniciais do gnosticismo, Paulo combate, João combate, né? Você encontra no Novo Testamento cristãos gnósticos, cristãos judaizantes, e os apóstolos ali que eram aqueles que tinham tido contato com Jesus, mas mesmo a autoridade apostólica de Paulo foi questionada. Paulo, a igreja de Corinto, ele busca defender a sua autoridade apostólica. Então, assim, como a escritura ainda estava sendo produzida, as pessoas estavam, de alguma forma, esses grupos estavam buscando legitimidade, né? E depois, quando os primeiros apóstolos começam a ser mortos, martirizados, aí se vê a necessidade de deixar os evangelhos escritos, né, como os ensinos do Senhor, seja por meio das parábolas, os milagres do Senhor, os grandes feitos do Senhor Jesus, e os evangelhos começam a ser escritos. As cartas já tinham sido, algumas já tinham sido escritas, né? A gente olha para o Novo Testamento, às vezes pensa que ele foi escrito na ordem canônica, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, mas muito provavelmente o primeiro documento do Novo Testamento a ser escrito foi a primeira de Paulo aos Tessalonicenses, né? Então existiam grupos ali cristãos, e também dentro do judaísmo existem dois grupos significativos, né? Os judeus da terra, que são aqueles que nasceram e viviam na Palestina, e os judeus da diáspora, que eram judeus que nasceram e viviam em outras áreas dentro do Império Romano, e a gente vai ver uma treta complicada em Atos dos Apóstolos entre esses dois grupos judeus quando convertidos ao cristianismo, né? Não era assim uma igreja bem ajustada, totalmente ligada, vivendo em amor. É claro que Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos, ele, em alguns momentos, coloca um tom assim de unidade, porque é a igreja ideal, é a igreja que Cristo quer para o seu povo, né? Mas, como toda instituição que é composta por ser humano, e o ser humano pecador,
essa instituição tem as suas tensões, os seus problemas. Não, e conforme tu falou, tu começou muito bem, eu achei que a gente pode até pensar um pouco mais sobre isso. Os primeiros registros da igreja foram as cartas, né? E a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, o papo pode demorar um pouco, não tem problema, mas se você estiver olhando, já se inscreve aí e já procura. Um grande fato do escrito de Lucas é que Lucas, então, ele descreve, alguns falam que é um compêndio só, e outros falam que são duas etapas, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. De qualquer dois forma, tomos de uma mesma obra, 2 volumes de uma mesma foi obra. pro mesmo cara, Teófilo, que não sabe nem se é o nome do cara ou se é um codinome ali para o cara que era grego. Mas o que é interessante é que ele demonstra um evangelho de Cristo que foi observado por outras pessoas, né? É uma ótica de outras pessoas, e Atos dos Apóstolos, exatamente como você falou, a igreja ideal. Eu estava preparando uma palavra, né, para um culto que a gente faz aqui, estava lendo sobre Gálatas, né? E a região ali da Galácia, tal, não sei o que, quando tu me falou sobre Paulo, eu fiquei pensando exatamente sobre isso. O primeiro problema do cristianismo, ele não veio dos romanos, ele veio dos próprios judeus que se falavam mais cristãos que os outros. O problema do judeu, do cristão judaizante, né? O judeu arraigado à sua tradição que se converte a Jesus, não era nem o problema deles quererem se circuncidar, mas quererem impor isso sobre os gentios, né? Porque em algum momento, lendo Gálatas, você percebe que para eles Cristo não é suficiente, é Cristo mais alguma coisa. O que é o aceita, né? Aceita é exatamente isso. Quando você coloca que a cristandade não é suficiente, que o sangue de Cristo não é suficiente, então você automaticamente não é mais o cristianismo, você está num puxadinho, né? A gente observa isso em muitas manifestações religiosas. Eu tenho um carinho enorme por católicos, eu fui criado em escolas católicas. Quem não sabe, eu fiz um curso de grego na Faculdade do Mosteiro de São Bento com a falecida doutora Rita Kodá, uma das maiores autoridades em grego que nós tínhamos aqui até pouco tempo atrás. Ela faleceu e no livro que eu escrevi, o Jamais Perecerão, uma análise teológica, histórica e exegética da segurança eterna dos salvos, inclusive quando eu fazia exegese, principalmente do Evangelho de João na língua original, ela sempre me dava um feedback, eu mandava para ela, porque ela era fantástica e aqui de alguma maneira busco honrar a memória dela, católica, né? Eu amo muito meus amigos, meus irmãos católicos, mas você percebe que nessa manifestação que é legítima do cristianismo, eu entendo que eu como batista, esbarrei aqui, né? Não tem problema, relaxa, continua. Eu, como batista, eu sou apenas um cristão de uma tradição específica que entendo que a minha tradição está mais próxima da forma como Deus se revela na Escritura do que outras tradições. Mas eu tenho o problema da proximidade, eu estou muito próximo da tradição batista, eu estou dentro da tradição batista e talvez eu não consiga enxergar com clareza os erros da minha tradição. Isso vale para o católico, o presbiteriano, o ortodoxo, o grego, isso vale para todos. Mas como eu estou mais distanciado do catolicismo, eu observo e vejo, por exemplo, que tem a fé em Jesus, né, mas existem outros elementos doutrinários que ou são oriundos da tradição ou de uma interpretação bíblica que diverge da nossa, que de alguma forma retira a suficiência de Cristo. Sim. Tá? Digo isso, vou pegar um exemplo aqui que pode parecer bobo, mas eu acredito que ele é abrangente, as pessoas vão entender, todas as pessoas vão entender. Católico entende que ao morrer, ele sendo um cristão fiel, ele não vai direto para a presença de Deus. Quem vai direto à presença de Deus são os santos e os mártires. O cristão comum ele vai para o purgatório porque ele não alcançou a plena santificação. E aí você pergunta, poxa, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado. Então é Cristo que salva mais o fogo purgatorial. E para o judaizante ali era Cristo mais a circuncisão. Então parece ter um elemento que retira a suficiência da obra de Cristo entre os judaizantes. Você poderia pegar outras pessoas que eu não vou entrar no mérito aqui, eu entendo que são irmãos em Cristo
de uma forma muito ampla. É interessante como eu lido com alguns cristãos mais fundamentalistas. Eles acham que eu sou muito aberto. E os menos fundamentalistas acham que eu sou muito fechado. É um problema do Batista, eu acho, no geral. É um problema do Batista. Em geral, né? Mas assim, por exemplo, você pega os adventistas, eles vão crer que a salvação é por meio de Cristo, mas tem que guardar o sábado. Sim. Né? Você pega outras tradições religiosas cristãs que sempre acrescentam alguma coisa. Isso não é novo. Né? A gente encontra isso no Novo Testamento. É exatamente isso. Quando tu falou sobre o gnosticismo, você consegue analisar que... Eu vou usar essa terminologia, mas na verdade vou usar outra. Os erros teológicos que aparecem hoje, e até as heresias que aparecem hoje, não são novas. São requentadas. São requentadas. Elas são mastigadas e colocadas de uma outra forma. O gnosticismo, por exemplo, muitas pessoas criticam, né? Vou falar porque eu sou dessa corrente. Muitas pessoas criticam o próprio calvinismo com o gnosticismo, porque as pessoas acreditam que o saber, o conhecer, o aplicar é mais importante do que a própria ação salvífica. E, cara, relaxa, fica calmo, fica tranquilo. O importante é que Cristo seja pregado. Não é também ser igual um morável, né? Eu entendo onde os irmãos falar. Inclusive, eu, como bom arminiano, estou usando aqui a Bíblia de Genebra. Você percebe que essa questão de como uma determinada tradição lê o texto, né? Eu busco respeitar muito. Eu geralmente eu abro o meu guarda-chuva de maneira mais ampla possível para acolher dentro da família cristã geral todas as tradições, a não ser aquelas que realmente negam princípios fundamentais do cristianismo. Você falou, por exemplo, de erros teológicos ou heresias requentadas. O erro teológico, eu como batista tenho, mas não enxergo porque eu estou muito próximo. Né? Eu pego um livro aqui, por sinal, não deixem de adquirir, Arminiano e Batista, explorando uma tradição teológica do Dr. J. Matthew Pinson. Por que eu consegui ler? Porque eu estou a uma certa distância que me permite. Agora, se eu colocar assim, eu não leio, não adianta. Eu não leio. Então, essa é a questão da leitura da tradição sobre o texto. Quando a gente está muito arraigado àquela tradição, a gente não enxerga os nossos próprios erros. Mas o erro teológico não é um problema. Eu, como batista, entendo que não se deve batizar bebê. Mas pode ser que naquele grande dia, quando Cristo vier e depois tudo estiver consumado, no novo céu, na nova terra, eu chegue para o Senhor Jesus e diga: Senhor Jesus, fiz certo, né? Não era para batizar os bebezinhos, né? Aí ele falou: não, era para batizar os bebezinhos. Porque o texto bíblico, eu entendo que, sendo palavra de Deus e Deus sendo perfeito, o texto bíblico é inerrante. Sim. Se Deus é perfeito, a sua palavra é perfeita, não pode falhar. Mas a minha interpretação do texto, ela pode ser levada ao erro por uma série de circunstâncias, como, por exemplo, o meu óculos hermenêutico. Como eu enxergo um texto de acordo com a tradição na qual eu estou inserido. Né? Então, assim, existe a questão do erro teológico, mas ninguém vai deixar de ser salvo porque batizou bebê ou não batizou bebê. Agora, você falou de heresias requentadas, aí tem uma heresia de perdição, por exemplo. Um grupo sectário, as Testemunhas de Jeová, esse grupo não inventou uma doutrina nova. Esse grupo requentou a doutrina de Ário. Sim, o Ário de Alexandria, que defendia que Deus era somente o Pai. E que Jesus, ele era uma criatura, a primeira criatura de Deus, uma divindade criada por Deus, mas que existiu um tempo em que o Filho não existia, só existia o Pai. E o Espírito Santo nada mais é do que a manifestação de Deus nesse mundo, ou como as Testemunhas de Jeová gostam de dizer, a força ativa de Deus. Né? Quando eu digo que o meu guarda-chuva é bem amplo para tentar acolher todas as tradições cristãs possíveis, eu falo daquelas tradições que estão em conformidade com a fé cristã histórica. Né? E o arianismo, que é defendido pelas Testemunhas de Jeová, foi rejeitado pela tradição cristã histórica. Então, eu tenho como balizador, eu particularmente tenho como balizador, os 4 primeiros concílios ecumênicos.
Falo dos 4 primeiros, excetuando o Concílio de Jerusalém, porque ele é canônico, ele é bíblico. Então eu falo do Concílio de Nicéia, em 325, o Concílio de Constantinopla em 381, o Concílio de Éfeso em 430 ou 31, acho que 31, e o Concílio de Constantinopla em 451. Se determinada tradição teológica concorda com os cânones desse concílio, muito provavelmente eu vou ver essa tradição como uma tradição que ela é composta de irmãos meus em Cristo, embora irmãos que tenham, às vezes, significativas diferenças. Não diferenças poucas, pequenas, irrelevantes. Significativas diferenças, mas diferenças que não nos tornam inimigos ou diferenças que não fazem de nós pessoas que não são irmãs. Basicamente, não negando o credo, não negando a trindade, né, a gente consegue conversar. Se você crê no credo bíblico, dá para conversar. Crendo na Bíblia, no credo apostólico, no credo niceno e no credo niceno constantinopolitano, a gente senta na mesma mesa. Só que um vai pedir uma coisa e o outro vai pedir outra. Isso, exatamente. E por que eu estou levantando esse assunto? Porque hoje a gente tem essa visão. Mas a galera, no início da igreja, não tinha essa visão. Existia um sectarismo muito grande. Primeiro, vou dar um exemplo do cara assim, eu acho fenomenal. Pedro. Mas ele acreditava que a salvação era só ali e acabou, entendeu? Pedro é uma figura complicada. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, né, Pedro? Não, é um pouquinho mais homofóbico. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, fica muito claro um viés de Pedro muito etnocêntrico. Muito etnocêntrico mesmo. O pessoal fala hoje em racismo na igreja, ou então a pessoa que tem aversão ao estrangeiro e tal. Mas quando a gente olha para Atos, a gente vê 2 grupos distintos antes dos gentios abraçarem a fé. Veja que Deus escolheu Paulo, um judeu helenista que estudou aos pés de Gamaliel, ou seja, na escola de Hilel, escola rabínica de Hilel, que comparada com a escola de Shammai era uma escola mais, vamos usar o termo progressista, liberal aqui, que permitia Paulo ler textos de filósofos e poetas gregos. Paulo, quando ele diz, porque eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Isso tem elementos históricos profundos nessa fala. E Paulo, ele nasce aonde? Em Tarso, da Cilícia, que é o 3º centro intelectual do mundo antigo, perdendo só para Atenas e para Alexandria, no norte do Egito. E lá, em Tarso, tinha uma escola estoica, uma forte escola estoica. E você percebe alguns elementos históricos em Paulo. O próprio livro de Romanos, quando ele começa a escrever, você tem algumas pessoas que falam que ele trocou cartas com Sêneca, que ele começa a falar da população, né? Vou colocar num termo mais leve, mas ele começa a falar da população, que sufoca a verdade, que são desobedientes até aos próprios pais, matam e roubam, e não estão nem aí para a verdadeira essência. Isso aí ele está falando exatamente sobre isso. Tem os 4 valores cardeais lá dentro do estoicismo, né? Que é coragem, justiça, temperança e mais um lá. Você vai olhar que isso tudo está absorvido na fé cristã e você vai encontrar o apóstolo Paulo falando de temperança, falando de justiça, falando desses elementos. A própria retórica dele, quando ele escreve as cartas, você vê, se colocar uma resposta antes da própria pergunta, isso é uma forma meio que socrática, tá entendendo? Porquê, do porquê, e às vezes Paulo vai fazendo assim, igual piada do Ari Toledo, né? Ele vai abrindo parênteses e você, caraca, o que ele está falando aqui agora? O próprio Jesus, ele utiliza o processo maiêutico também, né? Ele pergunta muito aos discípulos, ele instiga a curiosidade dos discípulos. Jesus é o pedagogo, o mestre por excelência, né? Mas, retornando aqui a Atos dos Apóstolos, né? Você tem esses 2 grupos, né, de judeus, e interessante que o judeu helenista, o judeu que não nasce e não vive na Palestina, o judeu que é de outra cidade do Império, ele
Ele ia para Jerusalém em uma das 3 ocasiões, ou mais de uma das 3 ocasiões. Geralmente ele ia ou para estudar para o rabinato, e Paulo ele faz isso, ele vai para Jerusalém para estudar na sua formação rabínica, né? Ele estuda ali aos pés de Gamaliel, ele cita Epimênides, Menandro, cita diversos autores seculares na escritura, né? E se ele tivesse estudado na escola de Shammai, muito provavelmente a visão seria mais estreita. Seria mais duro, né? E aí Deus escolhe Paulo para falar aos gentios, né? Imagina Pedro com aquela formação da tradição judaica arraigada, antes disso ser quebrado, que a gente vai vendo o processo de Deus na vida de Pedro. Tanto é que ele morre em Roma, né? Segundo a tradição, ele morre em Roma, e a primeira carta de Pedro dá conta de que ele está em Roma com João Marcos, né? Mas, retornando, a gente sempre dá uma fugidinha, mas acaba voltando, enfim, acaba que é impossível não... A história da igreja é isso, você lembra de alguma coisa, aí você volta aqui, volta e vai costurando. Então, se você tem alguma dúvida, você já pode deixar aí embaixo para poder a gente responder no próximo, né? Se Deus quiser. E então, geralmente, um judeu da diáspora, né, ele ia para Jerusalém ou para estudar para o rabinato, ou ele ia para a celebração de uma festa como o Pentecostes, ou ele ia já no final da sua vida, porque havia aquela questão de querer ser enterrado na cidade querida, em Jerusalém, né? Talvez uma tradição que tenha surgido com o fato de que quando o povo de Israel sai do Egito, leva consigo os ossos de José, né? Então você tem esses 3 motivos aí. E quando esse povo, os judeus helenistas, iam para Jerusalém, como os judeus palestinos não eram muito simpáticos a ele, geralmente eles se reuniam na Sinagoga dos Libertos, que está lá em Atos 6, verso 9, né? Uma sinagoga que talvez tenha sido liderada por Estevão. É muito provável que Estevão tenha sido o líder daquela sinagoga. Muito provável não, mas eu digo que é provável, né, porque você vê o discurso de Estevão em Atos 7, é o discurso de um líder. Alguma liderança ele deveria ter naquela sinagoga ali. Ele é uma pessoa, uma personagem que tem um conhecimento muito profundo da história de Israel, né? Então essas pessoas iam e algumas passavam alguns dias em Jerusalém para a celebração das festas, até em Atos 2, verso 5, diz: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Todas as nações debaixo do céu, aqui pode ser uma hipérbole, ou considerando as nações dentro do Império Romano, né? Mas assim, esses judeus de outros lugares iam para Jerusalém para habitar, para adorar ali. E o verbo habitar aqui, ele não significa morar, residir necessariamente. Podia ser uma habitação temporária, né? Embora alguns já tenham ido para participar da festa e talvez já com uma idade avançada a ideia era morrer ali em Jerusalém mesmo, né? Só que aí acontecia um problema social muito interessante, Pedro. Quando o chefe da família morria, as viúvas e os filhos, eles eram mantidos pela assistência social da sinagoga. A Sinagoga dos Libertos era a sinagoga que assistia a família daquele judeu helenista que morreu ali e foi enterrado em Jerusalém. Agora, o que acontecia quando essa família se convertia a Jesus de Nazaré? E eles ficavam sem ninguém para ajudar. Exato. E aí eles acreditavam... Desamparados, né? Desamparados. E eles acreditavam que iam receber esse apoio onde? Na igreja de Jerusalém. E, em princípio, essa era a ideia, né? Receber esse apoio lá. Só que em Atos 6 a gente lê que a coisa não estava acontecendo dessa forma, né? O texto do capítulo 6 começa no verso 1 dizendo: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Helenistas aqui são os judeus helenistas convertidos a Cristo, e hebreus são os judeus da Palestina, os judeus da terra convertidos a Cristo.
porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ou seja, o pessoal olhava para a viúva do judeu helenista e para a viúva do judeu palestino e falava assim, eles são crentes, mas nós somos crentes puro sangue, né? Então, vamos privilegiar aqui aí eu vejo a casta, né? É um problema muito grande, porque assim, a igreja ela cresceu tão rápido, que tem você pega Atos 2, foi o maior batismo da história, né? Que o pessoal gosta de falar que ali foi um batismo até jogando aguinha na cabeça. Porque salve, era muita gente. Não, era muita gente. Ele poderia até ter auxiliares e tal. E aí, o que acontece? A galera não está preparada ainda para alguns tipos de conversa, mas a igreja cresceu muito rápido e ela tinha muito recurso no início. Porque muita gente falou assim, não, quero ajudar, vou vender minhas coisas. Aí Barnabé foi, vendeu tudo que tinha, deu dinheiro lá. E aí, só que dinheiro acaba, recurso acaba. E a igreja crescendo, porque desde o início o pessoal falava assim, um dos imperadores que tentou voltar que foi o neopaganismo, ele fala, por que a gente não ajuda as pessoas igual os cristãos ajudam os dele? Eles não deixam ninguém passar fome, mesmo eles passando fome. Agora tem um porém, tá? Essa questão aí eles doarem todos os bens e distribuírem entre si. Quando isso acontece, uma hora acaba, né? E aí você vai ver Paulo pedindo às igrejas, a igreja de Corinto especificamente, também a oferta para os cristãos da Judéia, né? Porque ele voltaria para lá, ele queria levar alguma coisa, e realmente. O comunismo não dá certo desde... Para você que fala que eles viviam numa comuna, realmente tiveram esse problema. Acabou, funciona enquanto tem o dinheiro, né? Enquanto tem Barnabé, funciona. Depois que o Barnabé vai embora, fica um pouco difícil. E aí ela começou a ter esses problemas logísticos que você falou. E é lógico, se a pessoa está mais próxima, você vai querer ajudar alguém que você conhece a alguém que é desconhecido. Isso começou um problema de secção dentro da própria igreja, né? Dentro dos próprios apóstolos. Eles falavam que perdiam muito tempo ali, não é? Você vai ver que a postura de Pedro, no meu entendimento, é uma postura, assim, olhando de cima para baixo, tá? Porque quando então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós, os judeus puro sangue, os cristãos... judeus da Palestina, abandonemos ou deixemos a palavra de Deus para servir às mesas, esse serviço de segunda categoria aí. Mas, irmãos, escolhei entre vós aí 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Isso é coisa da elite, né? É claro que quando você lê o texto uma primeira vez, você não percebe essas questões. Nuance, porque assim, é uma questão sociológica dentro do texto que você vai perceber a partir de uma leitura da Bíblia, mas uma leitura da história, uma leitura de outras disciplinas que nos lançam luzes, né? Essas disciplinas lançam luzes sobre a Bíblia. Mas você tem isso aqui, o tratamento do judeu, o tratamento dispensado, não só pelos cristãos, mas pelos próprios judeus, ao judeu da terra, é um tratamento diferente do tratamento dispensado aos judeus helenistas. Quer ver um exemplo claro disso, Pedro? Em Atos 5, Pedro e João, eles estão ali com os apóstolos e os apóstolos fazem muitos milagres, né? Mas... quando os 2 apóstolos ali, eles são presos e são levados, aí tem aquele parecer de Gamaliel, né? Para deixar eles falarem, vocês estão falando lorota, deixa aí, que isso aí vai morrer sozinho, mas se eles estiverem falando de Deus, é melhor ficar calmo, né? Vai que a gente está tentando contra Deus. A gente se pega aí, na verdade, lutando contra Deus, né? Então, eles são... o texto bíblico aqui vai dizer, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E eles não cessavam de ensinar e pregar Jesus, apesar dos açoites que levaram, né? Mas é interessante que quando você vê o tratamento dispensado pelo sinédrio,
a esses apóstolos, que são judeus da terra ali, é um tratamento que você pode até pensar assim, foi um tratamento severo, foram açoitados. Eu acho que os açoites foram muito mais uma satisfação que se deveria dar à sociedade judaica, porque depois do conselho de Gamaliel, eles só tomaram ali uma exortada e foram liberados. Agora, quando um judeu helenista é levado diante do Sinédrio, a postura é diferente. Você observa que Estevão ele é apedrejado até a morte, e um representante do Sinédrio está ali consentindo com tudo. Quem é? Saulo. Né? E aí você percebe que não só fora da igreja há esse problema, mas dentro da igreja, como a gente viu em Atos 6. Só que Lucas, ele é um autor que muitos consideram ele gentio, alguns poucos consideram ele um judeu helenista. Seja judeu helenista ou gentio, ele é mais aberto. Ele não é tão... vou usar a expressão xiita aqui. Ele não é tão ferrenho como um judeu da terra arraigado à tradição. Né? E aí o que nós vemos que Lucas vai fazer? Lucas ele vai dar um tapa com luva de pelica em Pedro. Ele responde a essa colocação de Pedro que diz, nós vamos nos encarregar aqui, nos consagrar à oração e ao ministério da palavra, nós vamos nos encarregar de ensinar, de pregar, porque esse pessoal aí, eles podem no máximo servir quem está passando necessidade, como se isso fosse pouca coisa. É um grande privilégio, né, você servir a Deus. Imagina que Jesus usou como uma metáfora do julgamento final, né, quando o Filho do Homem vier com seus anjos naquele derradeiro dia, e quando ele vai falar àqueles que são salvos, ele diz, vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que vos foi preparado desde antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. E quando os discípulos perguntam, quando fizemos isso? Quando fizeste a qualquer um desses pequeninos, a mim vocês fizeram isso. Então, não é pouca coisa servir os necessitados. Mas E tem duas coisas muito importantes aí, que eu queria que depois você comentasse, e uma é um comentário assim que eu faço. É para você perceber o seguinte, as pessoas acreditam que o Espírito Santo desceu ali no Pentecoste, Pedro mudou. Não mudou. Não. Ele vai mudando conforme vai passando o tempo. Pedro foi um cara, assim, você pegando a história de Paulo teve uma mudança mais radical. Acho que todo mundo concorda. Sim. Mas Pedro é um cara que ele vem demonstrando uma mudança de acordo com o tempo na Bíblia o tempo todo. Foi lá atrás, quando ele vira aí 5 minutos depois de tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, fala assim, não, tu não vai morrer não. Sai daqui, Satanás. Tu me negou, tu me amas. E hoje em dia não, nessa época você vê, o cara teve um poder de pregação que Deus usou ele de forma assim tremenda. No instante seguinte ele estava sendo xenofóbico. E ele foi xenofóbico também quando o próprio Deus virou para ele e falou assim, tá vendo isso daí, mata e come. Ele, não... O processo passa por aí, né? Não posso. São 3 vezes, é quase que ele ensinando a Deus, não, o senhor está errado. Eu nunca comi nada impuro, eu conheço bem a lei de Moisés, como se o Deus que a deu não conhecesse. Né? E o outro fato é o seguinte, talvez as pessoas não entendam muito bem por que Estevão era um judeu helenista. Aí dá uma luzinha só. O judeu helenista é o judeu da diáspora, é o judeu que não nasce na Palestina. É um judeu que tem sangue judeu, mas ele nasce em outra localidade do Império. É igual Paulo, né? É Paulo, que nasce em Tarso da Cilícia. Paulo é um judeu helenista. Né? Só que Paulo tinha a recomendação de Hilel. O tratamento com Paulo era diferente. A própria Paulo família foi dele aluno lá, de Hilel. Paulo era rabino. Paulo tinha uma proteção ali no Sinédrio, talvez por ter sido um aluno destacado de Hilel. Estou falando de Hilel, Gamaliel. Gamaliel é neto de Hilel. Tá? Então, Paulo tinha essa recomendação de Gamaliel, tinha essa questão que colocava Paulo numa situação diferente da de Estevão. Sim, até porque, possivelmente, Estevão veio de uma região que não era igual a de Paulo. Como a gente falou anteriormente, era uma das 3 cidades mais importantes. Paulo ainda tinha uma parada que era mais importante ainda. Ele era cidadão romano. Sim. Então,
mexer com Paulo não era tão fácil lá, né? O próprio Jesus, quando crucificaram ele, tiveram que pedir autorização para os romanos. Sim. Então você mexer com um cidadão romano, tem até aquele caso lá que Paulo chega, e aí depois, no outro capítulo a gente pode falar um pouco mais sobre isso, possivelmente ele não enxergou bem o cara e falou assim, cala a boca aí, ó, parede branca. Aí o maluco, tu tá falando contra o sacerdote? Não, foi mal, desculpa, não sabia, me perdoa, fui moleque. E aí ele voltou. Mas se você tomar essa noção, você vê que até a arrogância de Paulo era para ser muito maior do que a de Pedro. Mas Pedro não, acreditava que o puro... Mas Paulo, ele tinha um probleminha também. Paulo, ele não era humilde. Não, nem um pouco. Sim, tranquilo. Né? Você vê que houve uma necessidade de Deus colocar um espinho na sua carne para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza da revelação que recebeu. Somado a isso, ele tinha uma cultura vasta, ele tinha tudo para ser um cara bem soberbo, e Deus sabia disso. Deus fala assim, eu vou permitir que Satanás te esbofeteie para manter você no seu exato lugar. E isso... Até a forma que ele escreve para responder, você vê que ele está se contendo, se autocontendo. Se não sou apóstolo para alguns, para vocês ainda eu sou, porque fui eu que pregou o evangelho do Senhor quando vocês nem sabiam, né? Não, e em outro momento, né? A carta aos Gálatas tem momentos que você vê ira, né? Não, fora quando ele vira e fala assim, conheço um homem que foi até o terceiro céu. Não sei se esse tal homem, tal. É tipo assim, a falsa modéstia, né? Parece, dá a entender isso, né? Mas, na verdade, eu acredito que Deus sabe muito bem trabalhar cada um de nós, né? E Paulo, ele poderia ter essa propensão, mas Deus trabalhou. O espinho na carne de Paulo, eu ouso dizer que foi uma bênção na vida de Paulo, né? Porque manteve Paulo ali dependente da graça de Deus. Sim. Né? E a gente não sabe o que é, né? Se Paulo não foi casado, não era sogra. Mas, assim, uma enfermidade física, uma consciência afetada pelo fato de ter... Enfim. A própria carta aos Gálatas, né? O Hernandes, ele fala isso, o Hernandes gosta de tocar muito nesse ponto, principalmente no comentário dele. Fala que possivelmente seria uma derivação de malária que ele teve. Alguns outros exegetas falam que é tipo uma epilepsia que ele teve por conta da queda. A carta aos Gálatas fala de enfermidade na carne. Que ele chega lá e ele vai pregar para a galera. E aí quando ele chega lá, ele tem esse problema. Aí a galera, ela queria escutar o evangelho e trata ele bem, apesar dele ter passado mal. Se não me engano, é no capítulo 4 que ele vem falando sobre isso. Ele fala, vocês receberam a mim como Cristo. O que aconteceu com vocês agora que vocês perderam a alegria do primeiro encontro? E aí no final, acho que 6:12, ele vai falar assim, eu, Paulo, com o próprio punho. Então eu acredito, né, que possivelmente fosse alguma coisa relativamente à noção motora ou à noção de vista. Porque, tu imagina, a gente que gosta de ler, gosta de estudar. O cara tem um problema na visão, amigo, naquela época era um problema muito sério. É bem possível que seja uma enfermidade, não dá pra bater mas a gente não tem como fechar. Com certeza. Poderia ser uma consciência atribulada pelo fato de ter perseguido a igreja, mas aí a gente entra naquela questão, né, Poderia ter sido a Gabriela da novela da Record, tu já viu? Não. Aquela tradição lá. Que fala que ele tinha uma noiva e tal. Desculpa, se você gosta, eu não aguentei ver a novela por causa dessa Gabriela aí. Foi ele que falou. Mas poderia ser também a própria perseguição que ele sofria dos seus compatriotas, né? Porque onde ele ia, plantava a igreja, os judaizantes iam lá tentando desfazer o trabalho dele, né? Então isso poderia ser o espinho na carne. Assim, existe uma série de possibilidades e a gente não vai resolver nesse bate-papo. Em 2000 anos de história da igreja... Podia ser tudo isso junto ainda por cima. O que manteria o cara bem na linha. Né? Mas, então, você vê que o próprio tratamento diferenciado é dado pelos judeus, quando eles têm em vista um judeu da terra e um judeu helenista. E na igreja não foi diferente. Só que quando Pedro se acha a última Coca-Cola do deserto, né, o que Lucas faz? Lucas nunca... ele não destrói reputações, né? Mas ele dá uma resposta. Peraí, o pessoal helenista não tinha condições de ensinar e pregar? Calma aí, que no capítulo 7 eu vou contar um negócio aqui interessante para vocês. A melhor aula de história de Israel
é o sermão de Estevão antes de morrer. Um helenista, muito apto para ministrar. Lê o capítulo 7 de Atos e você vai ver como ele tinha um conhecimento profundo da história do seu povo, né? E aí tem um outro helenista, um outro diácono, Filipe, que é mencionado lá no verso 5 do capítulo 6, né? Que no capítulo 8 ele vai para Samaria devido à perseguição, né? A igreja é perseguida. Aí Filipe prega em Samaria, a partir do verso 4 nós temos o relato ali, e no final que a gente vê um grande avivamento, né? O próprio Simão, o mágico, né? Verso 13 diz que ele abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Você vê que com Filipe surge um avivamento em Samaria, o povo se entrega a Cristo ali, mas Pedro, João, a igreja de Jerusalém não está satisfeita com esse processo. Tem uma desconfiança desse processo. Pedro fala num tom altivo, colocando os helenistas como servos de segunda categoria, né? Aí o capítulo 7, Lucas mostra que Estevão é um excelente professor, e no capítulo 8 ele mostra que Filipe é um grande evangelista, só que a partir do verso 14 do capítulo 8, a igreja de Jerusalém manda uma comitiva, uma comissão, né? Encabeçada por Pedro e João, que vão a Samaria para ver se o que está acontecendo aqui. Como assim? É o sínodo. Como assim que o pessoal está aceitando a Cristo aqui e eu não estou aqui, a gente não está aqui, né? Mas aí também há uma questão que eu acho que é um princípio divino de honrar a igreja de Jerusalém como a igreja mãe das demais igrejas, porque o pessoal aceitou a Cristo, mas foi a partir da ida de Pedro e João ali, que de fato, quando eles impuseram as mãos sobre Simão, sobre aquelas pessoas ali, o texto vai dizer assim, né, no verso 17 do capítulo 8. Então lhes impunham as mãos e recebiam a este o Espírito Santo. Simão não, perdão. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes direito. Daí que vem o termo simonia, né? É a tentativa de você comprar cargos eclesiásticos, dons de Deus, coisa assim, né? Mas você vê que eles vão lá desconfiados. O que está acontecendo lá em Samaria, né? E aí você até mencionou no bate-papo antes da gente aqui que Filipe é o único transladado. Tipo assim, o cara saiu de um lado, apareceu no outro. Evapora aqui e aparece ali. Não, e vai lá, batiza o eunuco e depois volta. É igual o comentário que a gente viu aí outro dia desse, do cara que não tinha dinheiro para ir para a França pregar, aí ele entra no banheiro, você já viu essa? Não. Entra no banheiro do aeroporto, quando Deus fala no coração dele, vai no mictório e tal. Aí ele vai, quando ele abre a porta, ele sai na França. Eu falei, tá bom mesmo, esse cara é o Filipe da nova geração. Então a gente tem a ideia de que a desigualdade ela pertence à identidade cultural, né, no papel da liderança da igreja. Mas por que isso é teologicamente importante? Eu acredito que o livro de Atos ele é um livro que ajuda a quebrar esses paradigmas de rechaçar determinado grupo, né? E a importância está porque você olha, por exemplo, lá no início do livro de Atos, e há como que eu posso dizer, há um trajeto descrito por Jesus profeticamente, né? No capítulo 1, verso 8, vou ler aqui, né? Jesus vai dizer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O objetivo é alcançar todas as pessoas nos confins da terra, pessoas de qualquer etnia, de qualquer nacionalidade, pessoas de qualquer classe social, cultural, né? E você vai vendo como as coisas acontecem, né? A igreja de Jerusalém estava muito confortável.
E o texto diz que era Jerusalém, Judéia, Samaria. Eles não saíram de Jerusalém. Aí no capítulo 8, você vê essa perseguição se iniciando, né? O verso 1 termina o capítulo 7 dizendo que Saulo consentia na morte de Estevão e continua. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judéia e Samaria. Então, Jerusalém, Judéia e Samaria. Meu antigo pastor dizia que quando a gente se acomoda, Deus coloca prego nos bancos, né? Para a gente se levantar e fazer alguma coisa. E a igreja só começa a cumprir o trajeto que Jesus orquestrou por conta da perseguição. A perseguição veio do alto, né? Essa perseguição veio de Deus. E aí eles vão, e o texto de Atos vai terminar lá no capítulo 28, com Paulo aonde? Preso, mas era uma prisão domiciliar onde ele podia receber livremente qualquer pessoa e pregava para todos os que estavam ali em Roma, que, do ponto de vista de um judeu, os confins da terra, né? É o cara do Oriente olhando lá para o Ocidente, para Roma, como sendo os confins da terra. Foi o primeiro home office que existiu, então, né? Hoje em dia... Lar, home. Roma office, né? Roma office. Não, o mais triste, eu ia comentar outra coisa, mas o mais triste é que Paulo não chegou nem a conhecer a igreja, que, assim, a melhor carta para mim de Paulo é Romanos. E não por conta de divisão soterológica, mas porque acaba sendo um compêndio teológico, tá entendendo? Você tem muita riqueza dali. O Calvino mesmo ficou anos nela, Spurgeon ficou anos nela pregando, e você não acaba. Ela exerceu grande influência sobre Agostinho no Ocidente, Crisóstomo no Oriente, Lutero e Wesley. Só por esses 4 que foram grandemente influenciados pela carta aos Romanos, você percebe a importância dessa carta, né? É o Evangelho de Paulo, né? Que a galera fala. Agora, o que eu ia falar é o seguinte, em nossas igrejas locais hoje, você acredita que ainda existem judeus helenistas e judeus ortodoxos? Na postura, né? Uhum. Sim, tem. E a gente precisa ficar de olho nisso. Porque o processo para quebrar esse preconceito, né? Porque, assim, o ideal é que não tenhamos preconceitos. Mas todos nós, em alguma medida, temos preconceitos quando nós olhamos a etimologia da palavra. O preconceito é um conceito que vem antes de você observar os fatos, né? E, geralmente, a gente já vem com uma visão de alguma coisa e a gente já pré-julga alguém, né? O processo com Pedro foi um processo que levou tempo. Você vê que quando Deus manda ele pregar a Cornélio, né? Ele tem uma visão. A visão é de um lençol com diversos animais impuros, o lençol desce do céu, e aí Deus fala para Pedro o quê? Mata e come. E aí Pedro dá aquela corrigida em Deus, né? Nunca comi nada impuro, Senhor, e tal. Você percebe a dificuldade de Pedro entender o propósito de Deus, que ali muito mais do que uma questão alimentar, é uma demonstração de que Deus estava purificando o que era considerado impuro. Então, os gentios deveriam ser vistos não como impuros, e que Pedro deveria entrar na casa de Cornélio e pregar o evangelho ali em Cesareia para Cornélio e sua família. E a visão, ela vai muito além, né? Tem alguns teólogos que falam, eu não concordo, acredito que você também não, que Paulo só veio porque Pedro não fez o trabalho dele. Eu não concordo, eu acho que Deus não tem duas chances, entendeu? Ele já sabe o que vai acontecer, é isso. Não no ponto de vista determinista, mas ele já tem o plano dele formado. E aí, quando você levanta o texto, as 4 pontas que estavam no céu, tudo é tão simbólico que como é que o cara não conseguiu ver? Tudo bem que hoje em dia, vendo de fora, é muito mais fácil. Preso, é aquilo que eu falei do livro, muito ortodoxo. Colado, né? O cara ele não está muito perto da tradição, ele está dentro da tradição. Ele não consegue enxergar fora daquele campo de visão. E se você parar para pensar, Pedro, ele não era um cara igual Paulo, que ele era o cara que estudava. Não, ele era o cara comum, o afegão médio. Né? Então ele estava ali, mas ele estava imerso. E o cara ele vai mudando conforme o tempo. E o que você falou hoje é verdade. Eu acredito que as igrejas não estão preparadas ainda para receber muitas pessoas.
E a gente tem que mudar isso. E mudar isso leva tempo. E tem que ser aos poucos. Então, não adianta a gente querer também... Hoje em dia eu vejo um problema muito grande na igreja, que é a igreja querer virar do 0 do 8 para 800, sabe? Então ela acaba se tornando uma igreja inclusiva. Inclusiva por quê? Porque você vai deixar de pregar o evangelho? Não. Mas ela não pode ser exclusiva. Eu acho que a palavra inclusiva, ela merece uma definição, né? Para a gente entender. Porque se inclusiva a gente entende que é a igreja que não exclui ninguém de ouvir a palavra de Deus e do privilégio de ser transformado por essa palavra pela ação do Espírito, toda a igreja tem que ser inclusiva, correto? Agora, se inclusiva quer dizer que todo pecado é aceito e que toda pessoa praticando qualquer pecado deve ser aceita na comunhão dos santos, aí é problemático. Sim. Aí é problemático. E aí o que eu acho hoje, que a gente pode fazer uma ponte com aquilo que acontecia na época, é que às vezes determinada tradição tem um pecado característico. Algumas são um pouco elitistas, tem um olhar meio de cima para baixo, dependendo da posição social da pessoa, da posição cultural da pessoa iletrada dentro de uma tradição que valoriza muito o estudo, ou dentro de uma tradição majoritariamente formada por pessoas que têm um poder aquisitivo maior, sim, às vezes olha aquele irmão... Sim, é o que você falou de Pedro mesmo, é verdade. Outras, assim, eu já passei, não vou citar o nome da parada, mas são muito pietistas. Então, olha para um camarada que de repente não está dentro do quadradinho deles, né? E os caras não é piedoso. Tipo assim, não. Ou vê assim, não, esse camarada, por exemplo, acontece em algumas igrejas carismáticas, esse camarada não tem determinado dom. Vamos falar claramente, o dom de línguas é um dom que dentro do meio pentecostal muitas vezes é visto como mais do que Paulo via. Não é que o dom não seja importante. É que o dom não é mais importante do que profetizar, por exemplo. Paulo deixa isso claro. Tá? E a pessoa, tipo assim, se ela não tem o dom de línguas, nem pastor ela pode ser. Não, nem salvo ela é. Dependendo. Né? Talvez salvo, não tenha nem o Espírito Santo. Porque dentro da teologia pentecostal clássica, qualquer crente tem o Espírito Santo. Né? Só que nem todos alcançaram a segunda bênção, que é o revestimento de poder, que necessariamente se manifesta através do dom de línguas estranhas. Né? Se o cara não fala essas línguas estranhas, ele não tem essa segunda bênção, que é esse revestimento de poder. Logo, ele pode ser visto, não estou dizendo que é sempre visto, mas pode ser visto como um cristão de prateleira baixa. Não faz parte dos 144 mil. Ou isso. Uma outra coisa também que é interessante é como as nossas viúvas hoje têm sido esquecidas. E não quer dizer que são viúvas. Mas sim, vou usar esse termo sem gostar, sei também que você também não gosta muito, mas como as minorias têm sido esquecidas na igreja. E eu não digo minoria por conta de questões de vivência, mas minorias de exatamente o que a gente estava falando. Uma igreja que tem um status, um poder aquisitivo alto, ela não está a fim de fazer uma mudança significativa para abranger mais pessoas, ela só fica dentro do seu próprio núcleo. E acaba que uma pessoa vem de outro local para ir lá, mas ela não faz diferença naquele meio, entende? Eu, graças a Deus, congrego numa igreja, e a igreja onde eu fui ordenado também é uma igreja que investe muito em pessoa, em ser humano. Então são igrejas, eu digo prósperas pela vocação de abençoar. Mas você vê verdadeiros impérios onde, com todos os recursos que tem, o capital é injetado na estrutura, só na estrutura, porque tem que ter um prédio, tem que ter uma fachada, tem que ter uma área top, tem que ter uma lanchonete top, uma cafeteria top, não sei o que é top, tem que ser tudo top. Isso é um problema, né? É um problema quando esse valor... E aí alguém vai falar, não, mas a igreja investe nisso tudo, mas investe também em pessoas. Mas a ordem não está inversa? Não está investindo menos em pessoas e mais na estrutura? Tá? Para você que está assistindo completo, a gente vai desmistificar, mas não é que a gente esteja falando daquela visão TMI que você tem que levar a comida, é importante.
é importante. Uma igreja não é feita só de assistencialismo, não é isso que a gente está falando. Mas uma igreja que ela não promove uma mudança no local é uma igreja morta. Eu acho interessante você falar assistencialismo. É muito comum dizer que você não deve dar o peixe, mas ensinar a pescar. Mas quando as pessoas tinham fome, Jesus deu peixe e pão. Jesus multiplicou peixe e pão. Jesus não falou, tá aqui, vou fazer um milagre. Apareceu uma vara de pescar na mão de cada um. Sim. Tá? Então, assim, quando a necessidade é urgente, a igreja tem que entrar para sanar aquela necessidade urgente. E aí, evidentemente, até para não correr o risco da pessoa se acomodar naquela situação, a igreja promover, capacitando aquela pessoa através de algum curso ou investindo em algo para que ela possa se profissionalizar e entrar no mercado de trabalho. Né? Mas quando eu falo de investir em pessoas, eu falo do investimento no missionário que está no campo. Sim. Eu conheço, eu não vou falar o nome porque não cabe, mas eu conheço igrejas que, sem avisar, sem nada, pararam de enviar o sustento para o missionário no campo porque as coisas apertaram. E apertaram no sentido de que a gente precisa fazer a reforma do templo para... Gente, aí tem alguma coisa muito errada, entendeu? Aí tem alguma coisa muito errada mesmo. E quando você fala de minorias assim, não é que eu não gosto do termo, eu só acho que o termo precisa ser mais trabalhado. Elaborado. Porque hoje em dia, Adam Smith falava isso também, né? A menor minoria é o indivíduo. Então, se você for ficar pensando de minoria em minoria, daqui a pouco você vai falar do camundongo, do topete amarelo, da ração branca. Sim. Não é isso. A gente está falando, tipo assim, você tem uma igreja, vamos colocar um exemplo que é mais fácil. Você tem uma igreja aqui no Santa Taquara, a gente está aqui em Jacarepaguá. E aí essa igreja ela é muito próspera no sentido financeiro, ela tem pessoas que são donas de empresa e tal. Não me parece, de uma forma apostolicamente correta, essa igreja se preocupar apenas realmente, vamos crescer no sentido de vamos criar um templo maior e tal, enquanto em volta da igreja você não tem nenhuma diferença. A gente não está falando que igreja também tem que ser um clube, né? Que abre de segunda a sexta com natação, judô, jiu-jitsu. Mas assim, se ela não cria uma mudança... Um ideal dos reformadores, você pode pegar Lutero, Calvino e tal, era que todas as igrejas tivessem ao lado um hospital e do outro lado uma escola. Tem dinheiro sobrando? O que Jesus falou? Não acumuleis tesouro na terra, onde a traça consome. É simples. Vamos investir em coisas que façam uma diferença na vida de pessoas. Né? Aí você tem um dinheiro aqui que, graças a Deus, o pessoal, Deus abençoou, prosperou, o pessoal chega junto e tal. Aí vamos embelezar. O mínimo de conforto é justo oferecer, né? Tudo bem. Mas por que não investir, de repente, numa escola onde o cristão que não tem uma condição financeira muito boa possa estudar ali num valor mais acessível, recebendo uma boa educação? Isso é uma coisa para se pensar, né? Porque hoje em dia você conta os colégios cristãos mantidos por igrejas. Sim. Tá? Então a gente pode pensar nesses termos, mas minoria pode ser entendido como as pessoas mais pobres. Não é uma minoria, porque a maioria das pessoas são pobres. Exatamente. Né? Então aí você tem que observar muito. A pessoa fala assim, minoria, né? Teria vários exemplos. Né? Vamos pegar o grupo LGBTQI+, enfim. O grupo, eu vou simplificar, LGBT. Você tem o grupo LGBT. É uma minoria que merece toda a atenção da igreja. É aquilo que eu falei aqui. Ser inclusivo não é aceitar a prática, é, de alguma forma, proporcionar que todos estejam incluídos no processo de ouvir a palavra e ter a possibilidade de ser transformado pela palavra. Agora, se o camarada olha de cima para baixo para uma pessoa LGBT que passa na porta da igreja, aquele cara não vai entrar, não vai ser exposto à palavra. Aquela mulher não vai entrar, não vai ser exposta à palavra, não vai ter, talvez, a possibilidade de ouvir o evangelho da salvação.
Então a gente tem que entender que a igreja é o lugar de todas as tribos. Evidentemente que a pessoa está lá frequentando a igreja, ela não vai se tornar membro ou participar de uma liderança de algo se não tiver o testemunho de uma vida transformada. Né? Mas a igreja tem que, sem um preconceito, e aí vai dizer, mas sem preconceito você está dizendo que a pessoa não pode atuar na liderança? Todo grupo social tem as suas normas e condutas. Normas de conduta. E a igreja tem as suas normas. Se você não está adequado a essa norma, você não pode atuar na liderança daquilo, mas você pode receber essa pessoa de maneira que essa pessoa se sinta acolhida, querida, queira voltar e a palavra penetre. Exatamente. E faça a diferença. Então a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente trata o outro por causa de um estereótipo físico externo, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o interior, o coração. Sim. E encerrando, tu acha que a liderança deve ser espiritual, administrativa ou um misto dos dois? Porque pelo que a gente conversou, né, e até onde é um misto dos dois, né? Porque o que a gente levantou aqui é que possivelmente deve ter realmente, eles oraram para eleger quem seriam os diáconos, né? Mas, de fato, a gente vê que muitas igrejas têm levantado lideranças apenas no ponto de vista, digamos assim, empresarial, né? Não vou nem usar o termo que eu escrevi aqui, administrativo. Mas como é que você vê isso, a partir do que a gente falou? Cara, existem muitos livros bons de liderança, mas eu temo que esse aspecto quase que profissional da coisa venha engolir o aspecto espiritual. A igreja é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo, mas que subsiste em uma organização. É um organismo que subsiste numa organização. Toda organização tem essa questão administrativa. Agora, quando a organização engole o organismo, aí você tem um problema. Então, você tem que ter uma sabedoria para que essas esferas trabalhem juntos, tanto a espiritual quanto a administrativa, que eu teria extrema dificuldade de falar empresarial. Infelizmente, muitos, eu vou usar essa terminologia do Kuyper, né, das esferas, mas infelizmente muitas igrejas têm, são impérios mesmo, é o que a gente estava falando. São igrejas? Esse é um grande problema. É uma questão qual é o limite? Qual o propósito da igreja? Qual é o limite disso? Eu acredito que o limite é quando você passa a não ver mais o voluntário ou a pessoa dentro da igreja como uma pessoa, assim como um número. Né? E aí você tem dois extremos que são muito ruins. Né? Você falou em voluntário, acho que é bom a gente falar da questão do voluntariado. Você tem um extremo em que a pessoa só trabalha na igreja se receber alguma coisa. Eu acho que tem que ter espaço justamente para a pessoa dedicar o seu serviço ao Senhor e aos seus irmãos, né? E tem o outro extremo, que é o extremo da exploração, né? Que é o extremo que uma pessoa, muitas vezes, que não está tendo recurso naquele momento, uma igreja pode muito bem abençoar alguém que está se dedicando, abençoar com dignidade aquela pessoa, né? Não dar migalhas, mas abençoar com dignidade, mas enquanto puder explorar, vai explorar, porque é aquilo que a gente comentou em outro momento, é mão de obra barata. Né? E às vezes uma igreja com uma situação financeira que tenha recurso para isso. Né? Então a gente tem que sempre buscar o equilíbrio. Eu acho que na vida cristã o equilíbrio é sempre muito bem-vindo. Tem um livro, a gente está terminando já, então já deixa seu like, já segue. E aproveitem, ó. Eu vou dar espaço para você falar do livro. Tem um livro chamado A Igreja Tov, que ele trata muito, muito bem disso. Só que ele tem um pequeno problema, ele tem um viés progressista muito grande, onde ele apresenta uma solução através da dissolução dos poderes. Mas os capítulos 1, 2, 3, 4 e 12 são muito importantes, porque ele fala... Quem é o autor? Lembra ou não? É o McKnight, eu acho, alguma coisa. Eu depois pego ali, para você que está vendo aí, eu vou deixar escrito aí embaixo. Mas ele é muito bom porque ele começa a falar do voluntariado e ele começa a falar do que as igrejas estão fazendo, principalmente as igrejas neopentecostais. Infelizmente, de repente você é neopentecostal, pode estar passando por isso,
Se você estiver passando e quiser oração, só mandar mensagem para a gente. O que as igrejas neopentecostais começam a fazer? Elas colocam o seguinte: não, o voluntário tem que trabalhar aqui para você estar abençoando na igreja e ser abençoado por Deus. E aí você trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você não tem tempo para sua vida. E aí eles começam a criar um catequismo na sua mente, onde só aquela igreja, eles viram praticamente uma CCB, onde só aquela igreja pode te salvar. Então eles começam com o evangelho correto, e depois, por conta dessa visão empresarial, por isso que eu citei isso, eles acabam caindo no marketing multinível. Então o titio entrou, está trazendo a família dele, começou a se envolver, o líder gostou muito dele, eu vou promover você, mas para promover você vai ter que fazer uma célula ali na Tijuca e tal, e conseguir 100 pessoas para mim. Você vai, faz, aí ele te promove. Aí você vai subindo de cargo, tá entendendo? E ele começa a citar sobre isso. Mas isso não é igreja, né? Não. Você não vê isso no Novo Testamento. Infelizmente, as igrejas elas começam a cair nisso. Né? E ele é muito feliz quando ele fala o seguinte: se você se sente realmente abusado na sua igreja, você precisa estar com a base bíblica. E infelizmente, o que a gente está fazendo aqui parece até falando contra, né? Mas você tem uma gama de pastores no YouTube que de repente vão encher a tua cabeça de lorota. Por isso que é importante sempre a gente tentar trazer na estrutura bíblica. Aqui a gente falou apenas estrutura bíblica. A gente conversou só sobre estrutura bíblica. Tem um livro bom, foi meu professor, é diretor do Seminário Betel, onde eu leciono, o pastor Henrique Araújo, que tem um livrinho, falo um livrinho porque é curto, é de leitura fácil, chamado Abusos Teológicos. Talvez não especificamente nessa questão do voluntariado, mas ele mostra como algumas igrejas e líderes têm cometido abusos contra os seus liderados, né, manipulando através das escrituras, né, a pessoa, para que a pessoa seja praticamente um servo, né? Exato. Um servo. Fala um pouco do seu livro que você trouxe aqui para mim. Esse livro aqui é de presente para o nosso Pedro Não Simão. J. Matthew Pinson, o autor. Eu editei o livro, Arminiano e Batista, explorando uma tradição teológica. Esse livro, ele dedica 2 capítulos para falar da soteriologia de Jacó Armínio e como o pensamento de Armínio vai influenciar fortemente os fundadores do movimento batista moderno, porque John Smith e o Thomas Helves, eles se refugiam na Holanda quando da perseguição ocorrendo lá na Inglaterra, e ali eles inevitavelmente vão ter contato com o arminianismo que estava circulando na Holanda, né? E o movimento menonita também era muito forte na Holanda. Então eles recebem tanto influência anabatista quanto influência de Jacó Armínio, né? John Smith depois ele dá uma debandada, né? Há uma cisão, né? Ele sai com a maioria do grupo que vai para o movimento anabatista. Ele acaba que morre sem ter sido admitido no grupo de anabatistas, né? Mas o Thomas Helves permanece com um grupo de 10 a 12 discípulos de Jesus e volta para a Inglaterra, onde é estabelecida ali nos arredores de Londres a primeira igreja batista do movimento batista moderno, e depois ele vai analisar a soteriologia do John Smith com algumas... ele acaba se perdendo um pouco, mas Thomas Helves ele vai ter uma soteriologia bem arminiana mesmo, e infelizmente algumas obras que têm sido publicadas em língua portuguesa, parece-me que o que acontece com elas é que há um revisionismo histórico ideológico para